Aqui a gente tem todo o painel do motor, né? Então a gente tem as indicações do motor. Aqui eu tenho a indicação de torque, o torque do motor. Eu tenho a indicação da temperatura da turbina, né? A temperatura interna ali do motor. Aqui eu tenho a temperatura, eu tenho a rotação da turbina, né? Eu tenho aqui as NG e aqui eu tenho a rotação da hélice. Então todas essas instrumentações, na hora da decolagem, eu tenho que estar observando. Então eu tenho que observar o que vai atingir primeiro, se vai atingir primeiro o torque, se vai atingir primeiro a ITT ou a NG. Aqui embaixo eu tenho as indicações de pressão de combustível, né? Indicação de pressão do óleo e indicação de temperatura do óleo. Esse aqui é para o motor direito e esse aqui é para o motor esquerdo. Aqui eu tenho a pressão hidráulica do sistema, né? Aqui eu tenho a pressão do sistema, das bombas, e aqui do acumulador, que ele tem o acumulador caso de falha da bomba, eu tenho após o pouso como usar o freio. Aqui eu tenho a pressão do freio de estacionamento, né? Quando eu aplico o freio de estacionamento, eu bombeio, dou uma bombeada na válvula, né? Que aumenta a pressão do freio de estacionamento. E aqui eu tenho a indicação dos freios. No momento que eu aplico os pedais, ele vai me dar qual é a pressão que está atingindo em cada roda, está sendo aplicada em cada roda. Aqui eu tenho o fluxo de combustível, né, o fuel flow, o quanto ele está consumindo por hora de combustível, né, aqui a indicação por quilos. E aqui eu tenho os liquidômetros dos tanques, tanque esquerdo, tanque direito, né, o tip tanque esquerdo, o tip tanque direito. Aqui são as indicações. Aqui a gente tem o painel multifuncional, né, o MFD, que ele pega as informações do GPS, pega a informação do radar meteorológico e ele tem ainda integrado o EGPWS, né, que está integrado o EGPWS. A aeronave tem toda a instalação para ser acoplado o TCAS, então tem toda a instalação pronta, é só colocar o módulo do TCAS na aeronave. Bom, aqui a gente vai começar com o painel do copiloto, né? Aqui a gente tem a instrumentação básica que se é usada nos voos, né? Todo avião tem essa instrumentação básica, que é o nosso velocímetro, né? O velocímetro com as indicações de arco verde, arco amarelo, arco verde, arco branco, as linhas radiais vermelha, linha radial azul, né? Então todas essas indicações. E aqui estão as velocidades do avião, né? Velocidade máxima operacional do avião é 181 nós, a velocidade de manobra 148 nós, a velocidade de abaixamento do trem de pouso e velocidade para abaixamento do flap 18 é 140 nós, a velocidade máxima que eu posso chegar com o flap 42 é 124 nós e a velocidade para aplicação do spoiler é 108 nós. Essas aqui são as velocidades, mas o spoiler preferencialmente ser aplicado somente no solo. Aqui eu tenho o horizonte, né, o horizonte usado pelo copiloto. É o horizonte com as indicações de inclinações, elas são embaixo. Aqui eu tenho o nosso altímetro normalmente usado em a maioria dos aviões, né. Eu tenho aqui o nosso RMI, né, o RMI para navegação, a indicação ou do VOR ou do ADF, né, tanto posso escolher para cada agulha a indicação que eu quero. O HSI, aqui eu tenho as indicações de luz dos marcadores, né, o marcador interno, marcador médio, marcador externo e marcador médio. Aqui eu tenho o variômetro, né, o climb, ou popularmente dito climb. Aqui eu tenho o turn bank, ou popularmente chamado de pau e bola. Aqui embaixo eu tenho a indicação do inversor, né, a voltagem do inversor. Aqui eu tenho a voltagem e a amperagem nesse instrumento aqui do gerador e do motor esquerdo, unicamente indica do motor esquerdo. Aqui eu posso ter diversas indicações conforme eu vou selecionando por essa chavezinha aqui em cima. Essa chavezinha aqui eu escolho quais indicações que eu quero ter naquele voltímetro e amperímetro.
Aqui do lado do nosso voltímetro e amperímetro a gente tem a indicação da pressão do extintor do bagageiro da cabine, né, o bagageiro da cabine, desculpa, o extintor do bagageiro. Eu posso aplicar o extintor do bagageiro por essa alavanca, então eu puxando essa alavanca ativo o extintor do bagageiro dianteiro. Do lado do indicador de pressão do extintor do bagageiro dianteiro eu tenho as transferências do wingtip tank para os tanques principais. Então eu aplicando ativando essa chavezinha, eu ativo a transferência do tip tank direito para o tanque principal direito, né? Então eu faço a transferência de combustível manualmente. O avião ele tem a transferência de combustível automático, mas se o automático falhar eu posso usar ele manualmente. Aqui eu tenho o aquecimento do para-brisa para evitar o embaciamento, né? Eu tenho a posição 1, que ele aquece o para-brisa, e aqui eu ligo o turn bank e o horizonte nessas duas chavezinhas aqui. Então o painel do copiloto, instrumentação básica, é isso. Aqui eu tenho todas as chaves, que nem eu comentei antes, as chaves elétricas, né, onde eu posso selecionar a indicação que eu quero ter, as leituras. E aqui a do inversor de 36 volts. Aqui eu seleciono as barras onde ele vai estar. Aqui eu tenho os aquecimentos, né, os aquecimentos do alarme de stall, aquecimento da pressão estática, né, das duas pressões estáticas, e o aquecimento dos tubos de pitot. Aqui nessas duas lâmpadas eu vejo se o yellow está ativo ou não. São duas lâmpadas verdes, né? O yellow ele está instalado no motor, né? Instalado, ele evita que o motor passe pela uma temperatura excessiva, ele regula o funcionamento do motor, evitando que os parâmetros extrapolem, os parâmetros passem dos limites. Então aqui eu tenho a alavanca do trem de pouso de emergência e a alavanca do flap de emergência. Ambas, para mim poder aplicar, eu tenho que abaixar essa alavanquinha, romper esse lacre e iniciar o bombeamento com essa alavanca aqui, ó. Então eu vou bombeando para dar pressão hidráulica para o trem de pouso abaixar ou o flap abaixar. Esse princípio de funcionamento é igual para o parking brake, né? No momento que eu botar a alavanca para cima para ativar o parking brake, eu tenho que dar bombeada para botar pressão no sistema, colocar a pressão na linha. Então esse aqui seria esse painel aqui ao lado do copiloto.